Algumas pessoas fazem diário de obra. Eu faço diário de TCC. Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Vitória Ferreira, caso seja sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Por aqui nós falamos sobre feminismo, slow living e autocuidado. Então se você já gosta desses temas, não se esqueça de se inscrever e dar o seu joinha para ajudar na divulgação desse vídeo. Bom, para quem não sabe, eu me formo nesse ano na faculdade de jornalismo, o que quer dizer basicamente que esse é o ano de fazer o meu TCC. E muita gente demonstrou interesse no meu TCC, principalmente quando eu mostro coisas lá nos meus stories. Caso você ainda não me siga no Instagram, eu vou deixar aqui o meu usuário para você me seguir por lá e fazer parte desta nossa família. E aí eu decidi, por causa desse interesse, realizar um diário de TCC por mês até o final do ano, que é o período que eu entrego o meu TCC e, em nome de Jesus, me formo na faculdade. Nesse primeiro diário, nós vamos entender qual é o meu tema, como funciona o meu TCC, em que pé ele anda e em qual material eu tô utilizando até agora para formar toda a ideia do meu TCC. Bom, como funciona o TCC na minha faculdade? Eu estudo no Mackenzie, em São Paulo, e lá o TCC é individual e ele é dividido em duas partes. A tese, que a gente chama de projeto do TCC, e a peça. O projeto de TCC é basicamente uma pequena monografia. Então é ali que eu vou explicar e teorizar o meu tema e a peça que eu escolhi. Então eu vou utilizar de teóricos para embasar a decisão do meu TCC. E é isso que eu vou apresentar para a banca, para o meu orientador e para a secretaria da faculdade quando eu entregar o documento oficializando o meu TCC, digamos assim. Esse projeto do TCC já está feito, já foi aprovado, porque eu realizei ele no último semestre, ou seja, no meu 6º semestre da faculdade, e agora esse ano é principalmente para eu realizar a peça. A peça pode ser diversas coisas, desde documentário, grandes reportagens, livros fotográficos, sites, aplicativos, enfim, existe uma variedade imensa de coisas que você pode produzir para apresentar o trabalho jornalístico que você vai realizar. A peça que eu escolhi realizar no meu TCC é um documentário. Sim, eu escolhi realizar um documentário sozinha. Eu gosto de desafios, né, gente? O que eu posso dizer? Bom, o tema foi uma questão para mim, porque desde o início da faculdade eu sabia que eu queria fazer algo relacionado à mulher, ao feminino, porque é isso que eu gosto de fazer, é isso com que eu quero trabalhar, eu quero me especializar em questões de gênero, então eu tinha certeza desde o princípio que tinha que ser sobre isso. O problema é o quê? E aí, no início do semestre passado, eu tive que decidir o tema do meu TCC e foi assim, uma questão, porque eu gosto de muitas coisas, eu gosto de estudar, entender coisas assim completamente diferentes. Eu tava numa época que eu tava estudando muito moda consciente, moda sustentável, então foi uma das minhas opções, falar sobre os problemas do mercado de moda comum, e aí eu tinha duas outras opções mais ligadas a questões de gênero. Apesar de moda também estar ligada à questão de gênero, porque normalmente as pessoas que são escravizadas são mulheres, tinham outras questões mais específicas. Uma das questões era pílula anticoncepcional. Eu não sabia o que ou como, mas eu gostaria de falar sobre pílula anticoncepcional, porque sempre foi uma coisa que me interessou muito, eu sempre amei anatomia, eu sempre amei essa coisa de hormônios e tudo mais, eu queria fazer medicina, né, exatamente por amar tanto o corpo humano, e eu tinha meio que acabado de parar de tomar a pílula anticoncepcional, então eu tava descobrindo todo um mundo novo, e era uma das minhas opções. A outra opção, a terceira, era falar sobre o que estão chamando de ideologia de gênero, papéis de gênero, né, então iria envolver toda a situação caótica, política e social que tá abarcando esse tema atualmente e meio que destrinchar isso, só que tava muito abstrato. No caso, eu acabei de materializar ele agora, porque quando eu apresentei pro meu professor, tava tipo assim, papéis de gênero. Daí ficou um pouco complicado. A gente realizava reuniões de pauta pra um ajudar o outro a decidir o tema, dava opinião, e aí, com tudo isso, eu decidi focar na pílula anticoncepcional. E aí eu comecei a pesquisar sobre o tema, ia mais a fundo, ler artigos, ler teses, dissertações e etc e tal. E aí eu consegui ter um panorama maior e mais específico do que é que eu queria falar
falar, eu consegui perceber o que é que me chamava mais atenção quando eu lia sobre esse tema, que acaba sendo sobre métodos contraceptivos, né? Quando a gente fala sobre pílula anticoncepcional, a gente não consegue falar sobre apenas ela especificamente. E aí eu cheguei no meu tema, que é controle do corpo feminino através de métodos contraceptivos, com foco em pílula anticoncepcional e esterilização feminina. Por quê, né? Como foi que eu cheguei nisso? Atualmente, a pílula anticoncepcional é o método mais utilizado. E é o que eu queria falar, porque eu queria falar sobre a hormonização do corpo feminino. Só que eu descobri que algumas décadas passadas, o método mais utilizado era a esterilização feminina. Para quem não conhece, a esterilização é feita a partir de uma cirurgia em que as trompas da mulher são fechadas. Então, tipo, elas são meio que prensadas assim, sabe? Para que o espermatozoide não consiga chegar até o óvulo. Daí, quando você começa a estudar isso, você percebe que existe uma quantidade gigantesca de esterilização forçada da mulher no Brasil, principalmente no Nordeste. Então aquilo começou a me incomodar e eu falei pro meu professor, ele ficou abismado. Como assim que uma cirurgia dessa podia ser tão utilizada e realizada tão em massa e de forma forçada? E aí a gente chegou até os dois métodos que eram os mais, assim, chocantes, aparentes, utilizados na nossa sociedade. É importante falar que é impossível a gente falar sobre o mundo todo e absolutamente todas as mulheres. Quando a gente faz comunicação, principalmente jornalismo, a gente entende que a gente vai falar sobre recortes da realidade. É impossível você falar sobre todas as realidades ao mesmo tempo. Então eu tô falando sobre mulheres no Brasil e provavelmente durante meu TCC eu vou ter um recorte dessas mulheres no Brasil. Então, por exemplo, são mulheres cis e aí dentro disso eu vou tentar abarcar o máximo possível de mulheres, mas eu tenho que ter em mente que é impossível abarcar todo mundo. Esse é um dos meus maiores problemas com comunicação, é entender isso, porque eu tendo a querer incluir todo mundo, mas eu preciso entender que é uma coisa de cada vez, não é mesmo? Não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo de uma forma profunda, digamos assim. Bom, agora vamos para os conteúdos consumidos para construir meu projeto de TCC e depois disso para começar a construir o roteiro e as perguntas do meu documentário, não é mesmo? Em primeiro lugar, foram muitos artigos e teses, como eu já citei antes, então assim, eu nem lembro o nome de todos, eu nem tenho todos em mãos. Eu vou colocar o link de todos o que eu encontrar aqui no box de informação, porque foi muita coisa, foi muitos, assim, pedaços de várias coisas, mas foi muito artigo sobre os dois temas, tanto esterilização, quanto hormonização, quanto controle do corpo feminino. Então, assim, é muito difícil você encontrar artigos exatamente sobre o seu tema. Afinal de contas, se tivesse já muitas coisas, não faria sentido você fazer outra coisa, certo? Então, normalmente o que a gente faz é pegar recortes que se conectem com o seu tema e aí você acaba relacionando todos eles para que eles se encaixem naquilo que você quer falar. E também pretendo deixar o link do meu projeto de TCC, caso vocês queiram ler como ficou. Tem muita coisa sobre documentário, sobre o meu tema, enfim, pode ser um pouco chato, mas quem se interessar, eu vou tentar deixar aqui em PDF, para não poder ser alterado, né? Agora, o que eu planejo ler de livro por enquanto? Provavelmente essa lista vai aumentar no decorrer do tempo, eu vou atualizando vocês nos outros diários. Atenção à Saúde da Mulher, de Fernando Porto e Luciane de Almeida Araújo. Mulheres Esterilizadas, Submissão e Desejo. Vida e Esperanças, Esterilização Feminina no Nordeste, que é esse livro aqui. E A Origem do Mundo, uma história cultural da vagina ou vulva versus o patriarcado, que é este livro aqui que eu já li, já comentei lá nos stories, e é maravilhoso. Ele não é exatamente sobre o meu tema, mas ele fala muito sobre o controle do corpo feminino e como foi que a história aconteceu até a gente chegar ao olhar do corpo feminino que a gente tem hoje, entendeu? Então é meio que entender o contexto social e cultural em que a gente vive pra entender os restos das coisas. Eu também tô lendo O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir. Também não é exatamente sobre o meu tema, mas é sobre a visão, né, da mulher e do controle do corpo feminino e do ser mulher na sociedade. Então, são livros que, apesar de não ser exatamente sobre o meu tema, eles se relacionam. Então, eles podem construir uma base mais
complexa para o meu documentário, digamos assim. Por enquanto é isso que eu pretendo ler e que eu estou lendo. Se vocês tiverem alguma indicação sobre, enfim, métodos contraceptivos, o corpo feminino, o controle do corpo feminino, ginecologia no geral, enfim, qualquer coisa que se relacione com esse tema, eu vou amar a indicação, então pode deixar aqui nos comentários ou me mandar lá no direct do Instagram, enfim. Agora eu vou começar a produzir a minha peça, como eu tô me organizando, né? Assim, eu tô um pouco... Sabe quando você tem medo de se desesperar? Então eu tenho uma tabela já, que é mensal, então basicamente ela me diz o que eu tenho que fazer a cada mês pra não surtar e lá em dezembro apresentar o TCC pra banca. Então eu fiz uma tabela, vou colocar ela aqui na tela, e também escrevi no meu bullet journal mês por mês. E agora, a partir deste mês de fevereiro, eu vou fazer tabelas semanais. Então, em cada mês, o que eu tenho que fazer a cada semana para ir construindo meu TCC aos pouquinhos de forma mais consistente. Essa maneira com que eu tô me organizando, enquanto eu vou fazendo tudo isso, encontrando entrevistados, etc, eu vou lendo cada vez mais para até conseguir conversar com as entrevistadas, né? Eu vou conversar com muitas especialistas, então eu tenho que ler e formar uma base teórica para conseguir falar e construir perguntas boas, sabe? Para falar com essas mulheres, porque eu acho que perguntas boas, bem feitas, determinam muito o resultado de um trabalho jornalístico. Agora, em fevereiro, eu vou conversar com o meu orientador pra gente rever o meu projeto do TCC, pra ver se precisa de algum conserto, alguma mudança, e começar a conversar com ele sobre a construção do meu documentário. Então, fevereiro vai ser um período bem inicial, mas eu já tenho uma entrevista marcada, porque eu tô muito envolvida com o meu tema, essa é a verdade. Eu tô muito empolgada pra realizar esse TCC e eu aproveitei já algumas viagens de mulheres que eu queria entrevistar, que vêm pra São Paulo e que coincidiu com o meu TCC, então eu não queria esperar, tipo, por uma próxima oportunidade, porque ela podia não existir. Então, em fevereiro eu já vou começar entrevistas e vai estar tudo gravado no próximo diário do TCC. Se vocês gostaram dessa ideia, me deixa aqui nos comentários, deixe seu joinha. Eu acho que pode ajudar muito vocês, então, pra entrar neste processo. Pra você que já finalizou, que já entregou os TCC, deixa aqui a sua dica, tipo assim, ó, o que eu tenho que saber pra não surtar durante a realização do meu TCC. Deixa aqui embaixo. Salve universitários, tá bom? Um enorme beijo, gente, muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Beijinhos.